Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, Pai querido, por estar aqui, Senhor meu Deus, em mais uma oportunidade para louvar, glorificar e exaltar o teu nome e proclamar a tua palavra, Senhor. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, te apresento, Senhor, a cada membro desta família, Senhor. Pai querido, que o Senhor continue trabalhando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os ouvintes que irão ouvir as ondas sonoras deste aparelho de som. Fala aos seus corações, Pai. É o que eu te peço. E já te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Mariane, já aproveita aqui. Louve ao Senhor. Glória a Deus. Aqui é do mês de outubro ainda, viu? Eu esqueci de ler, tá? A outra ainda não livrei ainda. Já não passei para ela, não. Aí eu passo só no dia dos cultos, né? Acho que vai ter culto. Salve a todos, Pai do Senhor. Amém. Iremos louvar o 198. Achei o bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a fonte, a mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, mágoa lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandona, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não me desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel, obediente eu viver. Aleluia. O muro é de fogo que me protegerá, até que eu venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei. Onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Mais outro? Pode louvar mais outro. Oi, oi.
Ponte cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desta glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante abaixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em te ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui João capítulo 3, verso 14 em diante. Evangelho de João capítulo 3, verso 14. Diz assim: E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Oremos. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, te damos graça pela leitura da tua palavra, Senhor. Hoje o Senhor demonstra o seu amor para conosco, Pai, dizendo, Senhor meu Deus, por João, que o Senhor nos amou de uma tal maneira
Deus amado, um amor tão grande que até mesmo, Pai querido, o apóstolo, conhecido como apóstolo do amor, não pôde descrever a magnitude, do tamanho desse amor, Pai. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, continua, Senhor, falando aos nossos corações nesta noite. É o que eu te peço e já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Raí, com a oportunidade aqui. Também queria ouvir o irmão Bernardo. Pode ser depois? Logo após o irmão Raí, o irmão Bernardo está com a oportunidade. Gostaria de cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Motivo de alegria mais uma vez estarmos aqui juntos para falarmos do amor de Jesus Cristo. E agradecer por esta rica oportunidade. Eu me alegro quando aparece a oportunidade de falar de Jesus Cristo, amém, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, eu vou falar aqui sobre arrependimento. Arrependimento tem sido uma palavra muito esquecida, infelizmente, até em muitas igrejas. Mas graças a Deus, o nosso pastor Freitas tem tido cuidado de pregar arrependimento, perdão, não somente o pastor Freitas, mas todos os outros pastores e os irmãos. Então, meus amados irmãos, vamos aqui falar sobre arrependimento. Arrependimento, não é popular falar de arrependimento, porque as pessoas não voltarão à igreja. Mas, ainda que seja anulada de alguns púlpitos, não foi anulada da palavra de Deus. De fato, a Bíblia tem muito a dizer com relação ao arrependimento. Na Bíblia existe um mandamento para o arrependimento. Se olharmos para a vida de Jesus, o primeiro sermão que ele pregou foi a respeito de arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz: Desde então começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A última mensagem que Jesus enviou à igreja em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Ele também pregou arrependimento. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependeste. Apocalipse 3, 19. Em Lucas capítulo 13, versículos 1 ao 5, Jesus novamente pregou uma mensagem de arrependimento. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais daqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. 2 vezes neste texto, Jesus enfaticamente disse: Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eu acho que todos conhecem a história de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos escolhido por Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que Judas Iscariotes, ele andou presencialmente com Jesus Cristo. Judas Iscariotes foi liderado por Jesus Cristo. Mas eu quero dizer a vocês, meus amados irmãos, que não é somente a questão de quem você é ensinado, você é liderado. Um exemplo na Bíblia Sagrada é o salmista Davi. O salmista Davi, ele foi ensinado, salmista Davi, né? Por um dos líderes dele era muito ruim, e Saul. Mas o salmista Davi, ele escolheu obedecer a Deus. É claro que o salmista Davi cometeu vários pecados, vários delitos. Um deles foi adultério. Ele provocou o assassinato do esposo da mulher que ele estava possuindo. Mas a grande verdade é que o salmista Davi, ele se arrependeu. E ele
tinha um gesto de humildade, de confessar seus pecados e abandoná-los. A maioria do livro de Salmos que Davi escreveu foi no momento mais difícil da vida dele, no momento que ele estava em pecado. E um dos versículos bíblicos que marca muito a minha vida, que eu sempre gosto de estar citando, é: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando o salmista Davi escreveu este salmo, foi no momento que ele estava longe da presença de Deus, ele estava longe da casa do Senhor Jesus. E aí ele escreveu esse salmo maravilhoso, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E outro exemplo da Bíblia é que Judas Iscariotes foi liderado pelo maior líder de toda a humanidade, o maior professor, o mestre por excelência, Jesus Cristo. Mas Judas Iscariotes escolheu não acreditar na palavra de Deus. Judas Iscariotes escolheu não crer na salvação, não crer no mestre dos mestres, Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, não é com quem você é pastoreado, você é ensinado, doutrinado. É a forma como você escolhe adorar a Deus, como você escolhe obedecer a Deus. E o nosso Deus, ele é especialista em transformar pecadores em grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Mas para isso se faz necessário que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, que venhamos obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o varão que ouve a palavra de Deus. Bem-aventurado é o varão que lê a palavra de Deus. Mas melhor ainda é que ele lê, ouça a palavra de Deus e coloque em prática. Pratique a palavra de Deus, porque não basta somente a gente ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e entrar no ouvido e sair no outro, como tem acontecido com muitas pessoas que são ensinadas a palavra de Deus, são ensinadas sobre o perdão, o arrependimento, o amor. Mas infelizmente as pessoas não dão ouvidos à voz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos, é tempo de arrependimento. Arrependimento é para todos nós. A palavra de Deus diz, no livro de Mateus capítulo 5, na oração do Pai, que se a gente não perdoar o nosso próximo, os nossos inimigos, a gente também não vai receber o perdão de Deus. O maior exemplo que aconteceu na humanidade foi Jesus Cristo sendo puro, perfeito, o único que cumpriu todos os mandamentos da palavra de Deus. Jesus Cristo não foi encontrado nenhum erro nele, mas a humanidade preferiu ficar do lado de Barrabás ao invés de ficar do lado do inocente Jesus Cristo. Elas diziam, crucifica-o e mate-o, enquanto que o que era culpado foi inocentado e o inocente foi culpado. Mas mesmo assim, Jesus Cristo sendo apunhalado, Jesus Cristo sendo torturado, o maior sofrimento que um ser humano pode ter passado, Jesus Cristo passou. Mesmo assim, ele não guardou mágoa, ele não guardou rancor. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo sempre dizia, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É um maior exemplo que Jesus Cristo deu para nós, que nós, sendo pecadores, nós não merecíamos ser perdoados por Jesus Cristo. Mas mesmo assim, o amor dele é tão grande, que ele, sendo inocente, perfeito, ele nos perdoou. Então, meu querido, minha querida, se você tem algum remorso, se você tem alguma raiva, ódio de alguém, e não consegue liberar o perdão, é tempo de arrependimento, é tempo de liberar o perdão. Porque quem libera o perdão, quem perdoa, recebe a maior recompensa. Mais do que aquele que lhe ofendeu. Se você foi o ofendido e você libera o perdão, você será mais recompensado do que quem lhe ofendeu. Então eu agradeço por esta rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um poderosamente. E que venhamos seguir os passos de Jesus Cristo. Que venhamos obedecer à palavra de Deus. Que venhamos buscar a nossa salvação. Porque é tempo de salvação. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele está vindo. Jesus Cristo está à porta e bate. Mas para isso se faz necessário que você deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Eu agradeço por esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Tá sereno? A paz do Senhor, os amados. Glória a Deus. É bom estar aqui com vocês para adorarmos a Deus, né? A palavra de Deus diz que onde tiver dois ou mais reunidos, Ele estará ali no meio. Ele fará se presente. E com certeza Ele está presente aqui no nosso meio nesta noite. Sou grato a Deus, muito grato a Deus por estar aqui.
Eu sempre digo, quando eu tenho uma oportunidade, quando eu estou na presença de Deus, que eu não mereço tamanho amor do Senhor. Eu não mereço tamanho sacrifício feito por mim ali na cruz do Calvário. Porque, sendo nós pecadores, manchados de pecado, o Senhor Jesus foi crucificado. O Senhor Jesus foi humilhado, mesmo antes de nós existirmos. Glória a Deus. Esse é o amor verdadeiro, é o amor genuíno, é o amor incondicional. É aquele amor que não ama pela cor, pelo dinheiro, pela raça e nem por qualquer outra característica, mas simplesmente ama. Esse é o nosso Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala em João 8,32 que conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Quem é essa verdade que nos liberta? É a Bíblia, é Jesus Cristo, é Deus. Quem é que é liberto? É o escravo. Quem era escravos? Éramos nós. E através da obra redentora, expiatória de Jesus Cristo de Nazaré, deixamos de ser escravo. Agora somos servos do Senhor Jesus. Aleluia. Amado por Ele. A palavra de Deus, Jesus Cristo diz, a palavra do Senhor nos diz que nós somos achados por Deus como filhos amados. É muito amor. É muita misericórdia de nós. É por isso que todos os dias, temos que adorar e agradecer a Deus pela sua imensa e infinita misericórdia. A vida nos traz problemas e situações difíceis. E às vezes nos abala, às vezes nos deixa até incrédulo. Mas o Senhor não leva em conta a nossa ignorância pecaminosa. Aleluia, glória a Deus. Ele simplesmente ama. Eu gosto muito de falar do amor de Deus, porque esse amor de Deus é que faz com que nós sejamos privilegiados, seres privilegiados, né? Nós temos, graças a Deus, um Pai amoroso, que não nos ama de acordo com as nossas situações. Ele nos ama porque o seu amor é genuíno, é verdadeiro. Jesus Cristo, como morreu ali na cruz do Calvário, ele tinha um único objetivo: tirar-nos da escravidão. Aleluia. Tirar-nos do pecado. Amados, coisa ruim é nós vivermos distante de Deus. O homem, muitas das vezes, ele demora para enxergar isso. E o Senhor, com paciência, pelo seu amor, ele espera. Ele diz, eu vou esperar, porque eles são meus filhos amados. Aleluia. E Deus age dessa forma, com um amor infinito e puro e verdadeiro. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, uma boa palavra. Deus continue lhe abençoando. Vamos só louvar um hino aqui e logo depois o pastor estará já ministrando a palavra. Vou escolher um hino fácil para os irmãos me ajudar no louvor. Número 15. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia. Mostra este hino o tamanho do amor de Deus que tem para conosco. Outrora, amado ouvinte, você que está ouvindo as ondas sonoras deste aparelho de som, estava eu também perdido, desgarrado em outro caminho que não era o caminho de Deus. E não gostava de nenhum crente, porque não tinha o pleno conhecimento. Mas quando conheci verdadeiramente um ser que foi capaz de entregar a sua própria vida para que eu pudesse viver, para que eu pudesse ter vida e vida com abundância, a minha vida simplesmente foi transformada. Aleluia. Foi mudada. Aleluia. E isso não é mérito meu, não mereço e não foi por mim mesmo. Como a palavra de Deus fala, foi dom de Deus. Foi Deus e tudo é Deus. Então você tem esta oportunidade. E não há outra verdade que não seja Jesus Cristo de Nazaré. A própria Escritura fala. Nós lemos aqui João capítulo 3, do verso 14 ao 17. No verso 14 mostra uma passagem de quando Moisés levantou uma serpente no deserto. O povo do Senhor trilhava um caminho, por caminho perigoso, onde um lugar era um lugar
cheio de contrastes. E ali acontecia coisas, mas o Senhor protegia aquele povo, tanto do calor extenso, como do frio congelante à noite, e também dos animais peçonhentos e perigosos que existiam naquele lugar. E quando o povo, no caminho, durante o dia, pisava em uma serpente, ele era picado, ele podia olhar para aquela estátua, aquele monumento, e ele era imediatamente curado. Ele era literalmente liberto da morte. E ele novamente teria a oportunidade de viver. E hoje nós temos Jesus Cristo de Nazaré, que o mesmo caminho que nós trilhávamos para a morte, hoje nós temos a oportunidade de viver uma vida em abundância na presença de Deus Todo-Poderoso. Não precisamos ir a qualquer outro monumento, a qualquer outra estátua, mas precisamos ir até o Senhor Jesus Cristo para dizer que só Ele é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, apresentar o nosso preletor, o pastor José Sobrinho, estará ministrando a palavra neste momento. Mais uma vez convido o irmão Bernardo para fazer essa oração, apresentando o servo de Deus. Amém, glória a Deus. Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, que estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir a presença do Teu Santo Espírito, Senhor. E aqui, Senhor, te apresentamos o Teu servo, ungido, Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro. O Teu servo que vai trazer a mensagem nesse momento, abençoa ele, toca ele com o Teu Espírito Santo, enche ele, faz ele transbordar do Teu Espírito, Senhor. Dá a ele uma porção dobrada do Teu Espírito, para que através da sua boca, daquilo que ele vai falar, Senhor, possamos receber bênçãos do Senhor nesta noite. É o que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Sinto-me feliz em estar aqui pela primeira vez nesta localidade e não sei se aqui é município de Teresina ou Altos. Teresina. Muito bem. Eu gostei muito da região e da receptividade dos donos da residência, que é o proprietário, seu Francisco, e a irmã Socorro, o talento da Mariane, aprendendo sozinha aqui neste mato. Eu posso avaliar que é um desenvolvimento muito grande. E se vocês me permitirem, eu vou ver se consigo cantar um hino. Eu gosto de cantar. Inclusive, eu sou compositor, tenho mais de 100 melodias, né? E preste bem na letra deste hino. Como diz a Bíblia nas cartas paulinas, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Por quê? Porque as coisas que são da terra, ela perece, ela se acaba logo, tá entendendo? Eu lembro do meu vizinho lá em Teresina, Silvio Moraes, saudosa lembrança. Terça-feira passada eu conversei com ele. E ele disse assim: Zé, me dá uma manga desse pé, manga bonita. E quando foi sábado ele já morreu, né? Fui saber, já era segunda-feira. Pois bem, então antes da chuva, vamos cantar. Amém. Chegou o tempo de pensar
nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo velho com todos os pecados seus. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino do céu. Buscai as coisas lá de cima, que já se aproxima o reino do céu. Buscai as bênçãos do Senhor. Confiai em nosso Salvador. Os sinais estão testificando que está se aproximando a vinda do Senhor. Aleluia! Então está testificando todos os sinais: guerra, morte, rumores de guerra, e você precisa estar como eu, vigilante, né? Agora, Lucas 10 e 19. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Glória. Vocês sabem que o pecado ele é universal. Universal. Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isso está dizendo que o pecado é universal. Mas o amor de Deus também é universal. João 3 e 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo aqui não é o mundo cósmico, é o mundo conhecido como pessoa. Porque quando você vai estudar mundo, ele tem várias conotações. Mundo como pessoa, mundo como o espaço cósmico e assim sucessivamente. Então, ele amou as pessoas. Por quê? Porque o pecado ele é universal. Esse pecado universal, ele trouxe a morte para todos. Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, essa vida eterna com Deus, eu só alcanço se eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, irmão. Glória a Deus. Você pode ser uma pessoa ajudadora, benéfica, que não pronuncia palavrões, pessoas que não têm inimigo, mas isto não salva. O único meio de você encontrar-se com Jesus é aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, como fez aqui essas duas pessoas na localidade José de Holanda, e nós que viemos ali de Teresina. Eu já vai fazer 37 anos que sou crente. Oh, glória. Está entendendo? E sou feliz até hoje. Aqui estão os irmãos que me acompanham. Não sei quanto tempo de confissão de fé eles têm, mas eles fizeram, né? Então é o seguinte, você para ser crente, ter uma vida eterna com Deus, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Tudo vai depender da crença do coração e da boca, porque o nosso coração,
ele é a nossa boca, ele é o alto-falante do coração. A Bíblia Sagrada diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Aleluia. Então, quando eu permito que o Espírito Santo atue no córtex da minha mente, que é a parte mais sensível do ser humano, ele faz eu reconhecer que sou pecador. E se eu não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu irei ter uma eternidade sofrida. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que essa eternidade sofrida é o inferno. E eu vou citar algumas coisas que existem na terra que não tem no inferno. Uma coisa que não tem no inferno é luz. Lá tem fogo. O fogo não clareia, o fogo queima. Não serve para clarear. A outra coisa que não tem no inferno, que tem na terra e não tem no inferno, é vento. Lá só é calor. A Bíblia fala no capítulo 15 de Lucas que Lázaro, o rico, morreu e foi para a eternidade sem Deus. O Lázaro, o pobre, morreu e foi para a eternidade com Deus. Nessa época, o seio de Abraão ficava em uma estação que podia ver o outro que estava no sofrimento e o outro que estava no lugar de descanso. E Lázaro, o rico, em tormento, ele disse: ó pai Abraão, ordena que Lázaro venha aqui e toque o seu dedo na sua boca e toque aqui na minha língua, porque o sofrimento aqui é demais. Veja só, quando você está num sofrimento que falta até a saliva, é imensurável, você não pode calcular. E eu imagino como é que as pessoas não acreditam na mensagem bíblica e continuam dizendo não para Jesus. E aí Abraão disse: olha, lá na terra, aí ele disse: envia ele lá na terra para pregar para os meus 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Você vê que até as pessoas que estão no inferno não querem que os seus maiores inimigos, ou piores inimigos que ele deixou na terra, vá para lá. Para você ter a ideia de tanto sofrimento. A nossa língua, ela nunca falta saliva. A gente dorme e ela fica molhada. Passa por calores e ela continua molhada. Mas lá no sofrimento é tão grande que até a língua seca. Eu não estou aqui amedrontando ninguém. Eu estou falando que a Bíblia diz que eu estou pregando uma mensagem textual, dizendo onde é que está escrito o livro e o capítulo. Outra coisa que não tem, que tem na terra, que não tem no inferno, é água. Não tem água. Agora imagine, a água, ela é um dos elementos essenciais para a vida humana. Você pode passar vários dias sem luz, você pode passar vários dias sem se alimentar, mas não consegue passar vários dias sem a água. Nós mesmos, toda vez que vamos dormir, precisamos tomar banho, porque o nosso corpo ele produz algum tipo de bactéria aqui no pelo, tá entendendo? Que de hora em hora ela morre. Então elas morrem e fica podre. É por isso que às vezes a gente chega perto de alguém que não tomou banho e a gente sente algum odor. Tá entendendo? Elas produzem e eles vão morrendo. Vão morrendo, vão morrendo. Se a gente não tomar banho, fica com mau cheiro. Precisamos escovar
Eu lembro que a minha neta, a Emily, que os irmãos aqui conhecem, lá eles não tomam café, só almoçam. Lá ninguém compra nada para café. Lá só é almoço e lanche. Mas almoça, termina de almoçar, escova, lancha, termina de lanchar, escova, e quando vai dormir, escova. Eles não dormem sem escovar, aquelas crianças. É 2 crianças. Por quê? Porque a falta da higiene bucal, ela produz mau hálito. E é fácil de você observar isso. É só você estar conversando com alguém e ver ele fazendo assim, ó. É o mau hálito que está forte. Então é o seguinte, no inferno não tem água para você se higienizar. É sofrimento. A Bíblia diz que lá o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Que bicho é esse? É a alma do homem. É dia e noite queimando e não se consome. Eu louvo a Deus porque eu aceitei Jesus, já passei por muitas dificuldades. Quantas vezes meu barco tem balançado assim, querendo naufragar? E Jesus não deixa. Aleluia, glória a E Deus. esse tempo todo na presença de Deus, sendo fortalecido. Então o inferno, as características dele é essa. O fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. O bicho, quem é esse bicho? A alma do homem. Agora, meus amados, existe um escape para a alma do homem, por mais perverso que o homem seja. Eu já li em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido, mas também existe em Atos 10:30, você pode argumentar, mas eu já pequei tanto, já fiz algumas atrocidades, você já fez coisa que você não conta para ninguém, só quem sabe é você. Mas essas coisas ocultas, que só você julga saber, Deus está sabendo. A Bíblia Sagrada diz que no céu tem livro para escrever tudo quanto acontece na nossa vida, de bom e de ruim. Aí em Atos, daí você julga, agora não tem mais perdão, não tem. Vocês ouviram falar da história do coronel Corrêa Lima? Ele aceitou Jesus. E aquele homem é salvo. Aceitou, é salvo. Saulo de Tarso. Ele, quando ouvia falar que em determinada localidade estavam pregando o evangelho, ele ia prender as pessoas. No caminho de Damasco, Deus se apareceu para ele, que ele caiu por terra. E ele ouviu uma voz diferente da voz de Gamaliel, que era o dono da faculdade que ele tinha estudado, diferente das vozes de tanta gente. A voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele disse: aqui não é um ser humano. Ele respondeu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Jesus perdoou os seus pecados e ele foi salvo. Então em Atos 17:30 diz, olha, e Deus, não levando em conta a ignorância do homem, anuncia a todos os homens, em todos os lugares,
Quando ele diz todo lugar, você pode estar na macumba, na quibanda, na umbanda, no candomblé, na magia negra, no seixo noiê, no voodoo, no alto e baixo espiritismo, no espiritismo científico e assim sucessivamente. Nas religiões secretas, porque existe em nosso Brasil várias religiões secretas. Pode estar onde tiver. Se arrependeu, ele perdoa os pecados. Oh, glória, aleluia. E agora, sabe por que ele perdoa? Porque no versículo 31 ele diz: porque chegará o dia, viu? Porque chegará o dia em que o mundo há de ser julgado por um varão, o qual Deus deu testemunho, ressuscitando ele ao terceiro dia. Glória a Deus, aleluia. Hoje ele te chama para os seus braços, mas no futuro ele está sentado na cadeira de juízo. É por isso que ele diz assim, porque quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque nem o juízo que Donald Trump aplicou em Ayatollah Khamenei, está entendendo? Em Nicolás Maduro, está entendendo? Não chega nem perto. Glória a Deus. O juízo que Netanyahu ele aplicou nos líderes do Hamas, que teve um que estava escondido a 20 metros dentro do chão, ele jogou uma bomba e alcançou ele lá e matou. Não vai ser igual o juízo que Jesus Cristo vai julgar a humanidade. É por isso que ele tem pressa, usando eu, o Ivan e o Bernardo, o irmão aqui, para sair na chuva e anunciar a grandeza de Deus. É grandeza, por quê? Porque a maior grandeza de Deus não foi ele ter feito a terra, não foi ele ter feito a lua, não foi ele ter feito o sol, não foi ele ter feito as estrelas, foi ele salvar o homem. Glória a Deus. A maior obra de Deus não foi ele fazer a terra, é ele salvar um pecador que nasceu e cresceu em ensinamentos que são tradições humanas e agora abandonar todas as tradições e seguir a Cristo. Então o maior milagre, já finalizando, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Não tem ninguém no mundo sem Jesus que esteja em um bom caminho. Então o maior milagre é salvação. Deus abriu o mar vermelho. E aonde Israel passou, segundo os estudiosos, media-se 54 quilômetros de distância. E Deus fez um muro de água. É a única história no mundo que um ser faz muro de água. Já existe muro de tijolo sem precisar botar massa, bota só a cola. E ele fez, eles passaram a pé enxuto, milagre. A mulher do fluxo de sangue que estava com 12 anos com hemorragia e não tinha mais chance segundo a medicina, e ela teve encontro com Jesus e Jesus curou. Glória milagre. a Deus. Aleluia. A mulher corcunda, 18 anos, teve encontro com Jesus e ela se endireitou. Oh, glória, aleluia. Milagre. Lázaro morreu, passou muitos dias no seio da terra,
Segundo os estudiosos, com 4 dias de morto não existe mais células vivas no corpo de uma pessoa quando ele entra em óbito. Não tem. No primeiro dia, segundo dia, terceiro dia ainda tem células vivas no corpo dele. Mas com 4 dias todas já estão mortas. Não há possibilidade de vida. E Jesus chegou, Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Milagre. Glória a Deus. Mas não existe o maior milagre no mundo quando uma pessoa se levanta e diz, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque em toda a narrativa bíblica não existe relato de festa no céu, procuras divinas. Na Bíblia não existe relato de festa no céu por ocasião de uma ressurreição, porque na Bíblia houve 7 ressurreições que as pessoas ressuscitaram para depois morrer. Mas não existe, mas na Bíblia Sagrada está escrito que há festa no céu. Quando uma pessoa se arrepende de seus pecados, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, há festa no céu. Hoje você quer festejar o lugar mais lindo do mundo. Se hoje você quer festejar o lugar mais espaçoso do mundo, se você hoje quer festejar o lugar que é mais aconchegante do mundo, mais confortante do mundo, onde as pessoas que irão morar lá não vai precisar da luz do sol, não vai precisar da luz da lua, não vai precisar da luz das estrelas, não vai precisar de água, lá não vai ter choro e nem ranger de dente, é só cântico, é só glória e aleluia. Se você pudesse fazer uma excursão para o céu, a única coisa que ia ouvir lá era Kadosh, 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 é uma expressão grega que significa santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia. Você hoje está convidado a fazer essa decisão, porque eu tenho certeza que Deus lhe criou com inteligência. E quem é inteligente sabe tomar boas decisões. Aleluia, glória a Deus. O inferno é ao contrário do céu. Se nós pudéssemos fazer uma excursão para o inferno, lá nós só ia ver 2 linguajar. Aqui na terra nós temos mais de 6.000 dialetos. Mas no céu só tem 2, no inferno só tem 2. Eu estou falando porque a minha Bíblia, ela quem revela. Aleluia. Qual é o linguajar do céu, pastor Sobrinho? Só é choro e ranger de dente. De tanto sofrimento. Aliás, no inferno. Só é choro e ranger de dente no inferno. No céu é glória. E uma das palavras, irmão, de um significado muito importante de glória que se ouve no céu, é a palavra glória. Um dos significados, ela tem vários significados, mas um deles é preciosidade. Quando você dá glória a Deus, vem coisa preciosa para a sua vida. Aleluia. Lá no céu você está coberto de coisa preciosa. Aleluia, não vai ter doença, não vai ter mais nada que venha causar dano à sua saúde, que venha causar dano à sua vida, de maneira nenhuma. É só glória, é só glória. Kadosh, 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 Santo, Santo. No capítulo 5, versículo 11 do livro de Apocalipse, mostra esse louvor no céu. E eu quero saber, onde está a primeira pessoa que queira
mostrar essa inteligência, que queira fugir dessa situação de perigo, dessa situação de aperto. Eu tenho falado, eu estou na Assembleia de Deus há 36 anos, vou fazer 37 anos agora em agosto, está entendendo? No dia 31 de agosto. Meu aniversário. Nem que a pessoa diga assim, Zé Subiu, não te quero aqui mais na igreja. Eu digo, mas a igreja não é sua, de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ficar aqui. Eu sou pastor, mas disse assim, agora você vai sentar lá no primeiro banco, pertinho da porta, eu ainda sento satisfeito, porque a minha salvação, ela é preciosa. Onde está a primeira pessoa? Venha a primeira pessoa para mim orar por você. Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe se decidir, uma pessoa que sabe fazer, tem habilidade, uma pessoa que sabe agir. Onde está a primeira pessoa? Levante aí. Não levante a sua mão, não. Vem aqui para me pegar na sua mão. Essa mão aqui tem unção. Aleluia, glória a Deus. Tem graça. Onde está? Pegue aqui. Estou fechando a mão. Está entendendo? E só vou fechar quando você tocar na minha mão e eu vou orar por você. Você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Não adianta a gente dizer que é amanhã ou depois, porque o amanhã e o a depois não pertence a nós, só pertence a Deus. Cabe o dia hoje, o dia mau que nós já enfrentamos com tanta luta, tanto sofrimento, tanta dor, tanta preocupação, tantos projetos não realizados. Só Deus para nos abençoar com isso. E nós vamos aqui agradecer a Deus pela sua decisão. Onde está a primeira pessoa? Ninguém quer? Meus amados, chegamos ao término do nosso trabalho e eu quero agradecer aos irmãos que vieram comigo, tá entendendo? E aos proprietários desta residência que cederam a sua casa para ser ministrada a palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a vocês. Logo mais eu vou passar o dia todo nessa região, mais a irmã Francisquinha evangelizando, né? Eu já fui aqui num lugar chamado Colombo, não sei se vocês já viram falar, município aqui, tá entendendo? Então eu vou ficar aqui, vamos fazer evangelismo e pregar a palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus continue abençoando vossas vidas. Mas medite naquilo que foi pregado nesta noite, tá bom? Medite, bote na sua mente, amém? Passo aqui o meu Pode encerrar, pastor. Posso? Pode. Tá bom. Vou encerrar porque o nosso auxiliar está autorizando, né, irmão? Então, vamos orar. Eu convido as duas pessoas que são crentes para me orar por você aqui. Tá entendendo? Pegando aqui na minha mão. Bote a mão em cima da mão da sua mão. Vamos lá. Obrigado. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu te apresento, Senhor, essas duas pessoas que te servem aqui neste lugar. Meu Deus, eu te peço companheira para esta senhora, para elas cantarem, companheiras inteligentes que venham ensaiar com elas para cantar e também, Senhor, formar grupo. Te apresento esta jovem, Senhor, que peço também companheiras para ela, que o Senhor venha salvar ainda este ano multidões de vida, Deus. A Bíblia Sagrada diz que para isto o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Toda a obra do diabo no coração dos humanos nessa região, colocando incredulidade, dúvida,
colocando religiosidade, seja desfeita na autoridade do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se essas duas pessoas estão passando por alguma situação de saúde, toca em seus corpos e cura agora, para o louvor e a grandeza do teu santo nome. Te apresento o proprietário desta casa. Senhor amado, ele é o provedor do lar. Então abençoa ele, dando saúde, proteção, ajuda. Seja o guardião dele, meu Pai, para o louvor e a grandeza do teu santo nome. Aleluia. Toca no coração dele, para que ele venha se decidir ainda este ano para ti, Senhor. E ele vai desfrutar ou degustar daquela doçura, daquela coisa boa que somente o Espírito Santo produz na vida do ser humano. Pai querido, nos despede na tua santa paz. Abençoa esse transporte que nos trouxe, meu Deus. Derrama da tua unção sobre ele, repreendendo todo tipo de problemas, Senhor. Abençoa o seu proprietário, recompensa, Pai. Aleluia. Ao irmão Ivan, Senhor, que está praticamente só nesse evangelismo, Senhor, desperta a tua igreja, para que venham, Senhor amado, fazer companheirismo com ele, partilhar as mesmas crenças, as mesmas crendices, a mesma alegria, convicção, Senhor amado, por onde quer que forem, nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Faça assim com as mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, até o retornar de Jesus a nos buscar. E todos digam amém. Amém. Diga assim comigo, nós abençoamos. Nós abençoamos Este trabalho, neste lugar, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Dá pra ir, né?